Você pode sentar. Às vezes a gente conhece muito bem a nuca das pessoas, né? Elas sentam na nossa frente, a gente vai ficando expert em nuca. Mas nós somos a comunidade dos salvos. Eu e você que estamos aqui, nós fomos comprados por um alto preço. E esse sangue que foi vertido por mim e por você nos torna uma família. Amém? Então você é importante. Talvez você se sinta alguém inexpressivo e talvez, eu imagino que existam pessoas que chegam nesse lugar com um sentimento de insignificância. Se sentem talvez insignificantes num contexto como esse. Mas eu preciso lembrar você mais uma vez que você não é insignificante. O Criador envia o seu Filho a morrer pela sua vida. Você, de fato, foi comprado por um alto preço. Amém? Existe uma forma de você manifestar a bondade, o amor e a graça de Deus que só você consegue fazer. Por mais que eu olhe para você e tente imitar você, eu não consigo fazer como você faz. Então é importante você lembrar disso. Amém? Gente, você sabia que o Brasil é o segundo país em problemas cardiovasculares do mundo? O primeiro lugar vai para quem? Estados Unidos. Estados Unidos, 600 mil pessoas por ano fazem algum tipo de cirurgia cardiovascular. O que é interessante nesse dado, e o Brasil vem logo atrás, talvez a metade disso ou um pouco menos, mas o que é interessante desse dado de 600 mil pessoas, ou quase 600 mil pessoas, fazendo cirurgias todo ano nos Estados Unidos, é que 90% dessas pessoas, ou quase 90% dessas pessoas, em algum momento, só chegam nessa condição porque antes tiveram uma conversa com seus médicos, aonde o médico disse, ou você muda, ou você morre. Essa é a verdade. E, pasmem, esses 90% de pessoas que tiveram essa conversa em algum momento com o seu médico, ouvindo dele, olha, ou você muda a sua conduta, você muda os seus hábitos alimentares, você muda a sua forma de encarar e enxergar os problemas, ou você vai morrer. Essas pessoas não mudaram e elas acabaram parando numa mesa cirúrgica. O Brasil vem um pouco atrás disso, mas a realidade é muito parecida com essa. Por que é tão difícil a mudança? Mesmo se tratando da nossa vida. Por que é tão difícil a gente mudar? Por que é tão difícil você mudar hábitos, eu mudar hábitos destrutivos? Por que é tão difícil a gente mudar posturas que nós sabemos que desagradam a Deus, que ferem as pessoas e que colocam o nosso bem-estar e muitas vezes colocam a nossa salvação em xeque? Por que é tão difícil mudar? Eu justamente peguei esse exemplo da crisálida de uma borboleta, né? E quem teve a oportunidade de ver já ali uma crisálida feita com os gravetinhos e toda tecida ali com a seda que a lagarta produz, quem já teve essa oportunidade? Né? Minha casa tinha bastante árvores e 2 por 3 eu via lá aquele casulo da borboleta lá, né? E eu sempre tive uma curiosidade e eu cheguei a abrir alguns, gente. Confesso esse meu borboleticídio aí, né? Mas a grande questão, gente, é que quando nós olhamos, e a figura da borboleta é muito usada hoje no meio de desenvolvimento de pessoas, no meio coach, a figura da borboleta, morreu? Som. Então a figura da borboleta é muito usada nesses meios, porque a gente tem aquela ideia que é uma opção, né? Ou você continua uma lagarta, ou você vira uma bela borboleta e alça voos maiores e melhores. Não é assim? Essa é uma figura muito usada nesse meio hoje de desenvolvimento de pessoas. Você pode continuar sendo uma lagarta, né? E comendo aí o que sobra. Ou uma outra figura muito usada é a da águia. Quem já não ouviu essa? Você sabe que a águia, quando chega na metade da vida dela,
ela passa por um processo também de metamorfose, né? Onde ela precisa trocar o bico, trocar as garras, e a própria águia, não são todas, mas um tipo de águia, ela arranca com o seu próprio bico, ela arranca as suas garras, depois ela bate com o bico na pedra até ela arrancar o bico, e aí surgem novas garras e um novo bico, e ela vive mais uma temporada aí de sei lá quantos anos, e uma águia vive nem sei quanto tempo, mas vive muito. E a gente acha que esses processos de mudança que acontecem nesses animais, e que nos inspiram tanto a ou eu mudo, ou eu continuo como uma lagarta, ou eu mudo, ou eu continuo como uma águia que perdeu o desempenho, a gente acha que esses processos eles são opcionais. E, na verdade, não. Se uma lagarta não vira borboleta, ela morre. Não tem outra opção. Se uma águia não troca ali, não arranca as suas garras e para que nasçam, ela morre. Ela perde a capacidade de alimento e ela morre. Não existe uma opção fora da mudança. Por isso que eu usei essa figura, porque essa figura, às vezes, ela nos engana. A gente acha, e quando eu fiz essa pergunta, por que pessoas que estão em eminência de morte ainda assim não mudam? Porque elas acham que o não mudar significa continuar tudo como está. Se eu não mudar, vai tudo continuar da mesma forma e está tudo certo. Do jeito que está ruim, mas podia estar pior, não é verdade? Só que isso é uma tolice da nossa parte, porque não existe a possibilidade da não mudança. As coisas e a gente sempre vai mudar. E a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos duas opções. Ou a gente muda acompanhado e dirigido por Deus, ou a gente não muda, pelo menos não na nossa perspectiva, e acha que vai continuar tudo como está, e a gente vai começar a perceber que a nossa não mudança significa morte, lenta e dolorosa. E isso você aplica em muita coisa. Você aplica num relacionamento, você aplica na sua vida profissional, você aplica na sua disciplina espiritual, você aplica na sua vida como família de fé. Em tudo você pode aplicar isso. Eu e você somos chamados a entender que em todo o tempo nós estamos num constante processo de mudança. E a grande questão não é se eu mudo ou não. A grande questão é se eu mudo orientado, conduzido, guiado e guardado por Deus, ou se eu morro, ou se eu deixo as coisas me devorarem. E o Senhor me conduziu a gente usar um texto bíblico que vai tornar isso muito mais claro. E eu queria convidar você a abrir comigo lá em Malaquias. E, na verdade, eu vou tentar usar todo o livro de Malaquias, por isso, a partir do momento que você abrir, não fecha mais. Malaquias é o último livro do Velho Testamento. Antes de chegar ao Novo Testamento, você vai encontrar Malaquias. Malaquias, ele é o último profeta do Velho Testamento. Existe só mais um profeta depois dele, que é João Batista. E depois temos o nosso Cristo. Então, Malaquias, eu queria que você abrisse comigo lá no capítulo 1 de Malaquias. Então ficou claro para você que mudança não se trata de uma escolha? Aqueles 90% de pessoas que não mudaram, elas acharam que se continuassem da mesma forma como estava, tudo ia continuar como estava. Só que o estado deles se agravou e eles tiveram que fazer uma cirurgia, não é assim? É aquela boa e velha história de quem um dia aprendeu a tocar algum instrumento musical e aí parou de tocar. Aí a pessoa acha, não, quando eu voltar a tocar, eu volto da mesma forma. Não, você não volta da mesma forma. Você regride, porque o parar implica em desaprender, em cada vez mais a coisa se tornar difícil. Eu queria ler com você no capítulo 1, o primeiro e o segundo versículo, diz assim: uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. E aqui eu queria só abrir um parênteses. Malaquias, aqui pode ou não ser o nome desse profeta, porque Malaquias, a palavra Malaquias no hebraico é mensageiro do Senhor. Então pode ser o nome Malaquias ou pode ser um mensageiro do Senhor. A gente prefere crer que Malaquias é o nome desse profeta.
E ele diz o seguinte, ele diz assim, eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó, declara o Senhor, todavia eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei as suas montanhas em terra devastada, e as terras de sua herança em morada de chacais no deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos as ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os seus próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. Eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, estamos diante da Tua palavra que é viva, poderosa, eficaz, e oramos nessa noite para que ela nos visite de forma transformadora. Limpa os nossos corações, lava-nos, visita-nos de forma extraordinária nessa noite. Não deixa que a gente saia desse lugar da mesma forma como a gente chegou. Te pedimos isso no nome poderoso de Jesus. Amém. Gente, olha só para vocês entenderem o contexto aqui de Malaquias, e faz todo o sentido a gente entender o que está acontecendo. Malaquias é um profeta que ele está falando para o povo, em nome de Deus, num período onde estava tudo certo. Imagina que os hebreus eles estavam cativos na Babilônia durante 70 anos. Ficaram presos lá, morando num outro país, numa outra cultura, durante 70 anos. Após 70 anos, eles voltam para casa. Eles voltam para a pátria deles. E eles não só voltam para casa, mas eles reconstroem o templo, e o templo, no Antigo Testamento, era o lugar de culto, o lugar de celebração, o lugar de encontro com Deus. Eles reconstroem o templo, e mais do que isso, eles reconstroem o templo e eles voltam às suas práticas espirituais. Eles voltam lá a oferecer sacrifício, tudo normal, a vida deles de culto voltou ao normal. Consequentemente, existe um governo, que é um governo mundial naquele período, agora eu não me lembro se são os assírios ou os persas, eu acho que são os persas, que é o último grande governo antes dos romanos, mas os persas, eles estão lá governando e não oferecem grande oposição ou grande resistência aos hebreus. Então, em linhas gerais, está tudo bem. Não existe perseguição política, não existe perseguição religiosa, eles estão com um lugar de culto deles construído, está tudo certo. Mudar para quê? Está tudo legal. As coisas, meio aos trancos e barrancos vão indo, mas para que mudar? No final das contas, podia estar pior, e estava pior alguns anos atrás, quando nós estávamos presos na Babilônia, ficamos 70 anos presos lá, no meio da cultura dos babilônios, numa conduta muito diferente da nossa. Agora a gente está de volta em casa, está tudo certo. E esse era o contexto que eles estavam vivendo, e é nesse contexto que Malaquias é levantado por Deus para falar em nome de Deus para a nação, dizendo, olha, vocês estão muito acomodados, vocês deixaram de perceber que algumas coisas das práticas de vocês, elas perderam sentido, perderam valor, perderam a importância para vocês. E o que é interessante que nesses 4 capítulos de Malaquias, Deus começa a falar com aquele povo e apontar para eles algumas coisas que estavam erradas. E Deus começa a falar para eles, e aqui nesse texto nós vemos exatamente como acontece quando Deus fala que amava eles, e Deus está dizendo, olha, eu amo vocês, mas vocês já vão perguntar aí, como que tu nos tem amado? Você já não conversou com alguém em algum momento, que você sabe que a pessoa está errada, ou que ela fez alguma coisa contra você? De repente ela falou alguma coisa para alguém, aí você chega nela e diz, olha, você falou tal coisa. E ela, eu? Falei o quê? Como assim? Se faz de desentendida. Já ouviu isso, não? Aqui não, né? Aqui o pessoal é mais tudo legal, né? Mas tem lugares que a pessoa pisa na bola com você, aí você vai nela, que é o certo a fazer, não é fazer telefone sem fio. Se alguém fez, você vai na pessoa.
Aí a pessoa, você chega lá, olha, você falou maldosamente a meu respeito. Eu? De maneira nenhuma. Aonde que eu fiz isso? Capaz, eu não fiz. E Deus, Ele, por 7 vezes, Ele se dirige ao povo dizendo, olha, eu amo vocês, mas vocês aí no coração de vocês vão perguntar assim, mas como o Senhor nos ama? Aí, e é interessante que eu até fiz questão de anotar as perguntas que o povo começa a fazer para Deus. Eles perguntam, olha, Deus diz, eu amei vocês, e eles dizem, de que maneira tu nos amaste? E aí é o texto que nós lemos, onde ele mostra, eu amei Jacó, e rejeitei Esaú. E rejeitei Esaú não porque eu rejeitei Esaú desde o começo, mas eu rejeitei Esaú porque a conduta de Esaú foi reprovável. E eu não só rejeitei Esaú, mas eu rejeitei também os Edonitas, que é a descendência de Esaú, que foi ruim contra vocês. Eu preservei vocês. Vocês não viram isso? Eu preservei. E vocês estão perguntando no que o Senhor nos amou? E aí o texto segue. No momento onde Deus diz, olha, vocês não têm dado importância ao meu nome. E aí a pergunta do povo é, mas em que nós estamos desprezando o teu nome, Senhor? E o texto vai avançando. Aí eles estavam indo lá, fazendo culto, vindo ao culto, e quando eles voltavam do culto, era como se nada tivesse acontecido. Eles choravam, e a Bíblia vai dizer aqui em Malaquias, que eles encharcavam o altar de lágrimas. Mas era como se nada tivesse acontecido. Eles choravam e ainda perguntavam por que isso está acontecendo. O texto segue. Deus dizendo, gente, vocês têm me cansado. Deus diz para eles, exatamente essas palavras, no capítulo 2, no verso 14, Deus diz, vocês têm me cansado. E a pergunta deles é, Senhor, no quê? No que nós temos cansado? Em que nós temos te cansado? Vocês perguntam como voltaremos no momento onde Deus diz, olha, vocês precisam se voltar para mim, não fazer como os pais de vocês fizeram, que se afastaram de mim, voltem para mim. E a pergunta do povo é, mas como voltaremos? Como que a gente volta? Deus vai indo e diz, olha, vocês têm me roubado. E a pergunta deles é, como que a gente tem te roubado? No quê que a gente tem te roubado? O texto avança e Deus diz, olha, vocês têm falado contra mim, vocês têm aberto a boca de vocês e têm dito palavras torpes a meu respeito. E a pergunta desse povo é, em que temos falado contra o Senhor? Vocês perceberam um padrão que acontece aqui em Malaquias? O padrão do desentendido, o padrão do deixa tudo como está. Deus está dando um arroxo neles e apertando e dizendo, gente, vocês estão fazendo as coisas erradas. Eu tenho dado sinais para você que amo vocês, e esses sinais eu tenho dado preservando a família de vocês, preservando a geração de vocês, dando sustento para vocês, e vocês ainda perguntam em que eu tenho amado vocês querem mais ainda? E aí, em todo o tempo, em todo o livro de Malaquias, o povo, aquela nação, se fazendo desentendida, dizendo assim, mas no que o Senhor quer que a gente mude? Por que eles estão se fazendo desentendido? Porque a mudança na cabeça deles não era uma opção. Estava tudo muito bom. Eles tinham templo, eles tinham lugar de culto, eles não tinham a perseguição, eles estavam em casa de volta. Eles tinham a segurança de que daqui a pouquinho mais Deus ia se levantar, os sacerdotes estavam lá, ainda que os sacerdotes que estavam lá eram homens corrompidos. E o texto aqui de Malaquias vai falar contra os sacerdotes, contra os líderes religiosos da época. Fala contra o povo, mas fala contra os sacerdotes também. A grande questão é que eles olham para aquilo tudo e pensam assim, quer saber? Se mudança é uma opção, eu não quero essa opção. Deixa tudo como está. Podia estar pior. A gente podia estar preso lá na Babilônia. Vamos ser honestos nessa conversa que a gente está tendo aqui? Quantas vezes você não pensa assim?
Quantas vezes você olha para frente, para a mudança, e percebe que a mudança vai exigir de você tanto esforço, tanta entrega, tanto compromisso, e aí você diz assim, uau, dá muito trabalho isso. Deixa tudo como está. Só que a grande questão é que na sua cabeça, na minha cabeça, a gente acha que deixar como está, as coisas permanecem como estão. Só que não. As coisas não permanecem como estão. Se você tem problemas que estão lá, fervilhando na sua vida, e você quer fazer de conta que eles não existem, você pode fazer isso. Mas eles existem. E eles estão sendo alimentados. E a grande questão, eu acho extraordinária, questão desse texto, é que no final do livro de Malaquias, parece que Deus transborda da medida dele de paciência, e diz assim, bom, vocês querem continuar enxergando a vida como se desse para levar tudo como está? E aí, o texto, no final, diz assim, pois, capítulo 4, Malaquias se levanta em nome de Deus e profere uma profecia para aquele povo, dizendo o seguinte, pois certamente vem o dia ardente como uma fornalha. Olha só, começa mal a conversa, né? Para aquela galera que está dizendo, não, deixa tudo como está, eles só não tinham coragem de olhar nos olhos de Deus e dizer, Deus, deixa tudo como está, que está bom assim. Eles não tinham coragem de dizer isso para Deus, mas era isso na prática. E aí, Deus olha para eles e diz, olha, certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando, ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Quando eles começaram a pensar que estava tudo certo, é melhor a gente não mexer em time que está ganhando, Deus vem e fala exatamente, olha, cuidado. Cuidado, porque vem um dia que vai provar o coração de vocês, que vai provar as intenções de vocês. E esse dia vem como um fogo abrasador. E o texto usa duas palavras que são arrogantes e malfeitores, e são palavras que a gente hoje entende muito bem, mas essas palavras ela têm uma amplitude muito grande para a sua tradução. A gente pode substituir ali arrogantes por presunçosos, por prepotentes, por homens e mulheres senhores de si, egoístas, homens e mulheres que sabem a resposta, que não têm o porquê se humilhar e dizer, Senhor, qual é o caminho que o Senhor tem para mim? Porque eu sei o caminho, então eu abro mão do teu caminho e eu sigo o meu caminho. Quando Malaquias está profetizando, ele está profetizando a essas pessoas. Ele está profetizando às pessoas que acham que dá para fazer de conta, ou para se fazer desentendido, quando Deus diz, olha, vocês vão me perguntar por que não se sentem amados. Dá para a gente dizer assim, não, Senhor, a gente não está percebendo aqui evidências suficientes do teu amor. Nos falta perceber essas evidências. A grande questão é que certamente vem o dia ardente como uma fornalha. O que nós aprendemos nesse texto de Malaquias, que é um livro, a despeito de ser um livro curto, ele é um livro intenso. Ele vai nos dizer com todas as letras e vai nos dar todas as convicções que nós precisamos para saber que não mudar não é uma opção. Que a gente não caminhar em direção do Salvador não é uma opção. Que você não se tornar mais parecido com Jesus não é uma opção. Que você não abrir mão da sua arrogância, e talvez você se ofenda quando eu diga isso. Mas às vezes nós somos arrogantes quando nós achamos que conseguimos conduzir a nossa vida melhor que Deus conseguiria. Quando você acha que tem as respostas certas. Quando você acha que sabe o que é melhor para você. Quando você se acha no direito de negociar valores
por bem-estar. Esse dia temível, que vem como uma fornalha que não deixará nem a raiz, esse dia virá. Enquanto Deus está dizendo, olha, não achem que é uma opção para vocês continuar tudo como está. Aquela, sabe, péssima ideia de que talvez lá, no final da minha vida, eu vou acertar as contas com Deus. Eu já ouvi isso tantas vezes. Lá no final eu acerto as contas. Lá no final talvez lá no final a gente vai ouvir, pesado foste achado em falta. Porque a grande questão é que o Senhor nos dá ainda o chamado à mudança, mas Ele quer nos ajudar nisso. A mudança não é uma jornada sozinha. Talvez o que eu estou falando hoje para você é muito amplo e você fique fazendo conta de cabeça, mas assim, mudar em quê? A pergunta que talvez possa responder essa pergunta que você tem vivido para quem? Você tem vivido para suprir as necessidades e as carências de quem? Você tem vivido para se satisfazer, ou você tem vivido por um propósito? Você pensa nas suas escolhas naquela função bem cartesiana, do tipo, se eu tomar essa decisão, o resultado que eu vou obter é esse, e se eu tomar a outra decisão, o que eu posso perder é isso. Ou você consegue, antes de você tomar suas decisões, pensar, se eu tomar essa decisão, o reino ganha isso. Se eu tomar essa decisão, as pessoas vão conhecer Jesus através da minha vida. Se eu fizer essa escolha, eu vou revelar Deus onde eu for. O que é maravilhoso nesse texto que nós lemos é que, ainda que haja uma profecia para aqueles que se endurecem e acham que não precisam mudar, mesmo não sabendo que vão mudar, quer queiram, quer não. É como o exemplo que eu dei dessa galera toda que teve problema de coração e que em algum momento sentaram diante de um médico e o médico disse, ou você muda ou você vai morrer. E a pessoa disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou continuar tudo como está e vai dar certo. Vai dar certo, eu vou dormir, vou acordar no outro dia, tudo bem. Vai tudo continuar como está, lê do engano. As coisas tendem a piorar. Poxa, mas eu venho no culto para ouvir que as coisas tendem a piorar, sim. E quanto mais distante do Senhor você estiver, pior elas estarão. Quanto mais alheio à vontade de Deus você estiver, pior elas estarão. Agora, o mesmo Deus que diz, olha, aquele dia de fogo ardente virá, e a gente fica, quando ouve uma profecia como essa, a gente tende a lançar isso para aquela categoria de, sabe, coisa meia lúdica, meia assim, isso aqui é quase uma alegoria. Não é bem assim. Se você for olhar a história, você vai ver que esses homens que endureceram, eles foram dissipados. Não sobrou nada deles. Por isso que quando Deus está falando com Israel, Ele está dizendo, gente, olha só, lembram lá de Esaú? Eu reprovei Esaú. Esaú teve um coração ruim. Esaú negociou coisas que não eram para negociar. Esaú fez aquilo que eu reprovei, e eu proclamei que ele e a sua descendência seriam extirpadas. E os edonitas, a descendência de Saul, ela não mais existiu. Deus cumpriu a sua palavra. A gente fica achando que esse texto, que certamente vai vir um dia de juízo, esse texto assim é alegórico. Isso aí está no campo assim da imaginação, não é bem assim. Mas quando é promessas, aí a gente abraça. Aí não, aí é bem assim mesmo, né? O juízo a gente diz, não é bem assim, mas promessa, se eu dissesse aqui para você, olha, você vai prosperar, você vai dar, vai colocar uma semente, você vai receber 10, aí você diz, não, amém, glória a Deus, é isso mesmo, pastor. Se eu disser assim, você vai dar 10 e vai ganhar 100, eu digo, bênção, é mesmo, Deus é esse Deus, e é esse Deus que nos prospera, mas é o mesmo Deus que nos chama para um acerto de contas.
Só que esse mesmo Deus que disse que haveriam a ser de contas, ele diz, mas para vocês que reverenciam meu nome, mas para vocês, e aqui não está falando de uma idolatria cega, está falando de reverência, está falando de, para vocês, que colocam a minha palavra na equação da vida de vocês, para vocês que nos momentos de decisão, vocês consultam a Deus, vocês decidem andar segundo os seus preceitos e a sua vontade, para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará. Olha o que diz, que maravilhoso, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Está falando aqui que para aqueles que colocam Deus no centro da sua vida, nas suas escolhas, nos seus relacionamentos, esses estarão debaixo do sol da justiça. Sabe o que é estar debaixo do sol da justiça? É você não precisar mais se defender. É você saber que existe um Senhor que cuida de você e que é justo. É você saber que nos momentos talvez de acusação, de afronta, você saber que tem um Deus que é maior e que é por você. E que esse Deus, diz o texto, nas suas asas traz cura. Quantas coisas, quantas dificuldades, quantas dores nos afetam? Quantas dores nos afetam? Sabe, nós temos percebido que nos últimos anos nessa igreja, nós temos tido, e eu não sei nem como chama isso, mas nós temos tido a experiência de acompanhar pessoas que sofrem trauma inimaginável. Nós temos nessa igreja algumas pessoas que perderam seus filhos, entes queridos, pais, mães, e que no momento da dor, quantas e quantas vezes eu como pastor não sabia nem o que dizer, mas homens e mulheres que se mantiveram na presença do Senhor, e que hoje alguns deles estão desfrutando dessa cura que vem nas asas do Senhor. O texto quer dizer que é inexplicável, não dá de explicar como, mas o Senhor tem trazido cura e restauração. O texto diz, olha, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos no curral. Está falando de alegria, está falando de celebração. A nossa alegria está muito atrelada ao ambiente, né? O ambiente não pode determinar se você se alegra ou não. O ambiente não pode determinar se você está alegre ou não. Essa semana eu ouvi um pastor falar algo, achei muito interessante. Ele disse que o ambiente não pode ser determinante, porque Adão estava no paraíso e pecou, e Jesus estava no deserto e se manteve fiel. Às vezes nós ficamos esperando um paraíso para estarmos firmes. O texto está dizendo que aqueles que reverenciam o Senhor, não é você só de lábios, não é só de lábios a gente dizer glória a Deus, aleluia. Não é a gente ter no nosso vocabulário aqueles jargões do evangeliquez, né? Quando chega um irmão, a paz do Senhor. Não é esses jargões. Reverenciar o nome do Senhor é quando você tem a opção de fazer uma escolha na força do seu braço. Quando você tem a opção de revidar uma acusação. Quando você tem a opção de defender o seu bom nome. Você olha para o Senhor e diz, como o Senhor quer que eu faça? Qual a escolha que eu devo tomar? Qual o caminho que eu escolho?
Quando você tem diante de você uma opção que você olha e de forma bem analítica você percebe, não, esse aqui é o caminho da minha prosperidade. Eu gosto de contar uma experiência que eu vivi alguns anos atrás com um jovem que era dessa igreja. E ele passou um concurso da Brigada Militar. E ele me liga, porque ele tinha duas opções. Ele tinha a opção de ir para Bento Gonçalves, servir em Bento Gonçalves. E a outra opção que ele tinha era de servir em... É um bairro bem complicado em Porto Alegre. Na Restinga. E aquele menino, um menino órfão, tinha perdido a mãe, tinha perdido o irmão, um menino que cresceu da juventude aqui na igreja e que eu e minha esposa particularmente tínhamos um carinho especial pela mãe dele, por ele. Quando ele me liga, o meu reflexo foi um reflexo de pai. E disse, pastor, para qual lugar o senhor acha que eu devo escolher? Eu disse, cara, vai para Bento. Eu diria isso para o meu filho. Ele desligou o telefone. Deu talvez 1 hora. Ele me liga de volta. Pastor, eu decidi ir para Restinga. Porque em Bento não vai fazer sentido a minha presença lá. Mas na Restinga vai. Lá eu posso fazer diferença. Eu lembro que eu desliguei o telefone. Eu estava em época de carregamento de navio, eu estava no porto. Eu entrei numa máquina e me escondi para chorar. Eu disse, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque eu ainda penso a vida a partir de autopreservação. A gente pensa a vida a partir de autopreservação. Às vezes a gente acha que não mudar, continuar nesse ambiente que você está aqui, cumprimentando um e outro, vindo aos domingos, está tudo certo. Deixa eu dizer para você, não está. Ou você muda, ou você morre. Não existe uma opção de deixar tudo como está. Ou você dá atenção àquilo que o Senhor tem falado com você todos os dias. Talvez você seja uma das pessoas que talvez vai dizer assim, mas em que o Senhor tem falado comigo? Você sabe que Deus tem falado com você. Você sabe que Deus tem revelado o seu amor. Talvez você ache que estar aqui hoje é porque alguém, de forma muito iluminada e muito especial, te convidou. Alguém muito joia. Deixa eu dizer uma coisa, essa pessoa, ela é uma ferramenta nas mãos de um Deus poderoso. Somente, ela não passa de uma ferramenta que Deus usou para chegar à sua vida e para dizer para você hoje que Ele ama você e Ele espera que você mude. Não porque Ele quer fazer de você algo inexpressivo, não, muito pelo contrário. Porque Ele quer fazer de você alguém que faça diferença nessa geração, que faça diferença na sua casa, que faça diferença no seu trabalho. Essa é a questão. Você tem diante de você 2 profecias. Uma que diz, onde você pode dizer, não, eu não preciso mudar. E eu digo para você, você que está dizendo que não precisa mudar, que está tudo certo, que lá no final você acerta as contas com Ele. Eu estou confirmando isso, lá no final você acerta as contas com Ele. Só que você vai acertar as contas com aquele que vem como uma fornalha ardente, que não vai deixar nem a raiz de pé. Mas se você decidir fazer com que as suas escolhas elas passem por reverência a Deus em primeiro lugar, saiba que você vai viver alegria como nunca viveu antes. Saiba que você vai encontrar o Deus da justiça, que nos momentos de maior falta de esperança, você vai ter a convicção que tudo pode estar ruindo à sua volta, mas os teus pés estão firmes numa rocha que é inabalável. Qual a sua escolha nessa noite? Deixar tudo como está? Você já ouviu e tenho certeza que você tem a convicção que essa não é uma opção. Deixa eu contar uma experiência de um menino que chega em Jesus. Um menino bem religioso, cumpria todas as regras
do contexto judaico. Sabe, aquele cara devoto mesmo. Não faltava nenhum culto. Dava oferta, dava dízimo. Sabe? Pensa num cara joia, fazia tudo o que tinha que fazer. E esse cara, ele lançava as sementes certas. E a Bíblia diz que esse cara prosperou e ele era um cara muito rico. E ele fazendo tudo o que ele estava fazendo, um dia ele chegou para Jesus. E ele perguntou: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? A resposta de Jesus vai lá, cumpre a lei. Isso eu já faço, e bem feito. E aí Jesus disse para ele: então muda. Vende tudo que você tem e me segue. Dá tudo aos pobres e me segue. A Bíblia diz que esse jovem se entristeceu porque ele tinha muita coisa. Na verdade, ele não tinha muita coisa. O que ele tinha, tinha ele. Ele era de muita coisa. Ele não tinha nada, na verdade. Tudo que ele tinha era o que possuía ele. Mas a Bíblia diz que esse jovem se entristece e vai embora. O encontro que você está tendo com o Senhor nessa noite, ele só pode produzir 2 resultados. Ele pode produzir o resultado de você de fato entregar tudo que você tem ao controle do Senhor e dizer: Senhor, seja feita a sua vontade em tudo que eu fizer. Ou você vai embora para casa triste. Você vai embora para casa como quem não consegue atingir as expectativas de Deus. Como se as expectativas de Deus fosse algo que fosse demais para você. Era o que esse povo pensava. Deus diz: olha, vocês estão enchendo o altar de lágrimas, vocês estão inundando o altar de lágrimas, mas a oração de vocês não tem me comovido. E eles perguntam: por quê? Por quê? Porque vocês não choram de arrependimento, vocês choram de remorso. Às vezes nós choramos de remorso, mas não choramos de arrependimento. Perdi as contas de quantas vezes eu chorei de remorso. Chorar de remorso é quando você faz alguma coisa que você não queria fazer. E você sabe que aquilo ali vai trazer um prejuízo na sua vida, de alguma forma. Mas chorar de arrependimento é você reconhecer que, mesmo sendo um pecador vil, diante de você está um Deus que perdoa pecados e que vai ajudar você a não voltar mais ao lodo, não voltar mais ao lixo, não voltar mais à lama. O Senhor te chama nessa noite para a mudança. Ou você pode fazer como esse jovem e escolher morrer. Você pode ficar de pé. O meu papel como pregador é expor as Escrituras. Eu não tenho responsabilidade e nem autoridade para comover você. Eu não tenho a capacidade de sensibilizar você. E até aqui eu fiz o que eu podia fazer. Eu expus as Escrituras. Agora você está diante do Senhor e você precisa tomar uma decisão na sua vida. E é você e Deus. Essa decisão eu não posso tomar por você. Você quer continuar com a vida, com esses mesmos padrões que você tem vivido até aqui? Talvez dizendo: Senhor, eu não tenho percebido o teu amor. Eu tenho procurado fazer tudo, mas eu não consigo perceber no que eu tenho te desprezado.
no que eu tenho te roubado? A gente usa Malaquias 3:8 muito para falar de grana, né? Aqui Deus está dizendo para aquele povo, olha, vocês têm me roubado. E aí o povo pergunta, mas no que a gente tem te roubado? Vocês têm me roubado nos dízimos e nas ofertas. Claro que isso tem uma aplicação direta a dinheiro, mas muito mais do que isso. Porque o dízimo falava da devoção daquela galera. A capacidade que eles tinham de olhar para o rebanho e dizer, 10% disso tudo que eu tenho não é meu. A capacidade que eles tinham de dizer assim, ó, tudo que eu tenho, meus dons, meus talentos, minhas habilidades, não são minhas, são de Deus. A gente acha que a inteligência que a gente tem, a expertise que a gente tem, a oratória que a gente tem, é algo que a gente tem para nos promover, e não é, gente. É para revelar Jesus. Amém? Você tem nessa noite 2 caminhos a escolher. Escolha um, em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque a tua palavra é viva, é poderosa, é eficaz. A tua palavra é capaz de discernir as intenções, as motivações do nosso coração. A tua palavra é capaz de nos expor. A tua palavra é capaz, Senhor, de revelar os cantos mais escuros da nossa vida, mais secretos, mais escondidos. A tua palavra é poderosa para isso. E nós nessa hora sabemos que é o teu Espírito, Senhor, que vai produzir a força que precisamos para mudar. Eu quero convidar nessa noite os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, a terem uma experiência contigo, Espírito Santo, de mudança, de transformação, de renovo, em nome de Jesus. Espírito de Deus, tu és bem-vindo nessa noite. Que a tua presença aumente em nossas vidas. Pai, nós não queremos ser como aquele jovem que diante da mudança, ele escolhe a morte. Ele escolhe a ausência de Deus. Nós escolhemos por ti nessa noite. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.